E aí pessoal, tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de guia de montagem de computadores. E hoje nós iremos conferir uma configuração que custa mais ou menos um valor de R$3.000. Obviamente, esse computador está preparado para rodar qualquer jogo atual em resolução Full HD e numa qualidade incrível. E também, claro, segurando seus 50 a 60 quadros por segundo. Se você quer esse computador para edição, também serve. E como sempre, esse tipo de vídeo dá muito trabalho para mim. Eu espero que você deixe um like aí embaixo, também deixe um comentário positivo, porque motiva muito a trazer vídeos desse tipo. E como vocês já sabem, esse tipo de vídeo tem 4 partes. A primeira parte que é a escolha das peças, a segunda parte que é os preços das peças, a terceira parte é um guia rápido de montagem e a quarta parte são os testes em jogos. Então vamos lá pro vídeo e mais uma vez, espero que vocês gostem. Então beleza pessoal, voltamos aqui com a escolha das peças. Primeiramente, para você poder montar uma configuração, você precisa escolher pela placa-mãe primeiro ou pelo processador. Como de costume, nós iremos começar pela placa-mãe primeiro, obviamente. Vamos lá. A placa-mãe escolhida foi uma H310M. Essa placa-mãe aqui é uma da Asus, é uma versão gaming, é uma versão um pouco mais especial, que tem alguns recursos a mais, né? Por ser, entre aspas, gamer, né, no caso, né? Mas nada impede de você pegar uma placa-mãe um pouco mais simples, né? Você vai pagar 30, 40 reais a menos, né? Você vai economizar, mas vai ter as mesmas funções dessa daqui. É uma placa-mãe que tem o chipset H310, que serve para processadores de 8ª geração da Intel, tá? Então, basicamente, essa aqui é a nossa placa-mãe. Ela aguenta até 32 GB de memória RAM DDR4, tem 4 entradas SATA e é uma placa-mãe bem completa, né? Tem PCI Express e tudo mais, enfim. É uma placa muito boa e é ela que nós iremos utilizar. Nosso próximo componente para poder instalar na placa-mãe é o processador. E para processador eu escolhi o i3 8100. A Intel sempre tem fama aí de trazer os Core i3 com dual core, né, com 2 núcleos no caso, mas esse daqui de 8ª geração tem 4 núcleos reais e também tem 4 threads, com uma frequência base aí de clock de 3.6 GHz, ou seja, é um excelente processador da 8ª geração, que também atende o DDR4, né, que suporta a memória Optane da Intel também. E é um processador incrível que aguenta todos os jogos atuais tranquilamente. Ele também tem o LGA 1151 e também é apropriado para placas-mãe de 8ª geração como H310M. Nosso próximo componente é a memória RAM. E para a memória RAM também é um componente muito importante, não padrão 8 GB, não tem como fugir disso, né? 4 GB é muito pouco para os jogos atuais. Então eu optei por 4 GB DDR4, obviamente, de 2400 MHz da HyperX. Então são memórias RAM com dissipador, o que ajuda bastante tanto na dissipação do calor e também no design da memória RAM. E como eu falei para vocês, o mínimo é 8 GB. Peguei aqui 2 módulos de 4 GB para poder dar um desempenho a mais no nosso processador. Um componente muito importante que não pode faltar no nosso computador é a placa de vídeo. Para a placa de vídeo eu optei nada mais nada menos que uma GTX 1050 Ti. Essa placa de vídeo aqui tem vários fatores muito interessantes que tornam ela acessível e também muito bacana aí em relação a desempenho. Ela pode segurar os jogos aí mais exigentes com 50 ou 60 quadros por segundo com o nosso Core i3 8100 e com as nossas 8 GB de memória RAM. Vamos fazer um unboxing dela aqui. E eu optei por esse modelo da PNY por ser um pouco mais barata. Ela é uma placa de vídeo um pouco mais enxuta, um pouco mais reduzida, não tem tantos detalhes assim, não tem 2 fãs, só tem apenas um. Mas é uma placa de vídeo excelente para jogos, tem 4 GB de VRAM, também tem uma memória GDDR5, que é a memória mais utilizada hoje em dia também para placas de vídeo. E por ser assim pequena, ela também não esquenta muito, né? Ela também não tem uma refrigeração tão boa assim. Ela não tem um TDP tão alto, mas que já serve para todos os jogos atuais tranquilamente. Qualquer jogo que você colocar, tanto um Battlefield 5 ou um Forza Horizon 4, vai rodar tranquilamente nessa placa. Nosso próximo componente é o HD, né? Para armazenamento eu optei por mais uma vez 1 TB de HD. Por quê? Porque ultimamente os jogos estão muito pesados. Eu comprei o Battlefield 5 e o jogo é mais ou menos uns 70, 80 GB. Então basicamente você precisa de um HD que suporte tudo isso, né? Então se você quiser colocar 3, 4 jogos pesados, já vai metade do HD. Então 1 TB no mínimo aí para você poder rodar jogos tranquilamente. E também você tem que se atentar à rotação do HD. Porque se você pegar um HD aí com uma rotação um pouco mais baixa, algo que
seja de baixa qualidade, no caso, pode acarretar que você fica com o sistema operacional muito travado, para entrar no jogo demora muito, então no mínimo 7.200 RPM, tá? Então um HD de 1TB, 7.200 RPM e esse aqui é o nosso armazenamento. Vamos lá passar para o nosso próximo componente. Nosso próximo componente não tem que ser visto como um componente que precisa economizar nele, é a fonte de alimentação. E para essa configuração eu optei mais uma vez por uma fonte da GameMax de 500 watts. Ela vai suprir tranquilamente. Se você quiser colocar uma GTX 1060 você pode, se você quiser colocar um processador um pouco melhor você pode, mais memória RAM você também pode, porque essa fonte te proporciona isso. Atente-se bem a todas as qualificações da fonte antes de você comprar, como o selo de 80 Plus, como o PFC ativo e também as certificações aí de laboratórios que a fonte foi fabricada. E o nosso gabinete é um gabinete muito interessante, também muito vendido, foi um dos mais vendidos de 2018, é um custo-benefício bem interessante também, que é o Vinic Hunter. Esse gabinete aí é muito incrível, tem um fã na frente, você pode customizar o fã também, você pode mudar o fã de lugar, você pode instalar mais fãs também. A fonte do gabinete fica em cima, mas você não precisa se preocupar muito, porque aliás o calor sobe. Então quando você coloca uma fonte embaixo, não que dê problema, mas é só por questão de estética mesmo, porque se for seguir a lógica, é sempre em cima. Ele é um gabinete um pouco mais enxuto, não tem tanta construção assim robusta, né? Mas ele já supre toda a necessidade que a gente precisa. Então é um gabinete muito bom em relação ao custo-benefício, que vai ser usado na nossa configuração. Então agora nós iremos passar para a tabela de orçamento, e depois para o guia de montagem e depois para os testes. Vamos lá! Eu sempre costumo fazer uma tabela dos preços e de todas as peças separadas. Porém, na Terabyte, com todas as peças juntas, você vai comprar esse computador e vai chegar montado na sua casa por R$ 2.944. Não sei se esse preço vai continuar, então é sempre bom aproveitar essa promoção. Eles têm 13% de desconto no boleto à vista, então eu vou deixar na descrição do vídeo caso você tenha interesse em comprar esse computador por esse preço. Beleza, então pessoal, passando aqui para o guia de montagem, eu vou falar um pouco sobre o gabinete e também como as peças vão comportadas aqui no nosso computador de R$3.000. Vamos tirar aqui a parte lateral para poder mexer no gabinete, né, para poder mexer na parte interna do computador. Eu escolhi um gabinete que não fosse tão caro assim, para poder mesmo baratear nessa configuração, já como é uma configuração um pouco mais avançada, uma configuração de R$3.000, para dar mais vazão a desempenho do que estética. Então nós iremos instalar aqui as memórias RAM, né, os pentes de memória RAM, vamos colocar aqui. Lembrando pessoal, então, tem gabinetes aqui e você precisa retirar essa parte aqui do gabinete para poder instalar uma placa de vídeo, ou uma placa de rede, ou uma placa de som, tanto faz. Então você precisa tirar essas partes aqui do gabinete, tá? Temos também que desparafusar aqui para poder instalar a placa de vídeo. Como esse aqui é um gabinete um pouco mais simples, ele não acompanha aquela função de você destravar aqui na mão, né? Você tem que utilizar aqui uma ferramenta, mas não é nada complicado, é bem simples e você pode fazer com certeza aí na sua casa. Vamos colocar a nossa placa de vídeo GTX 1050 Ti. Opa, assim não dá, né? Tem que tirar aqui a proteção dela, senão não vai dar certo. O interessante dessa placa aqui é que ela não necessita de conector externo de energia, por ela ser um pouco mais pequena, né, um pouco menor do que as outras, ela não necessita de conector de energia. Isso aqui é muito interessante. Vamos parafusar ela aqui. Beleza, então pessoal, placa de vídeo instalada, memória RAM instalada, nosso computador está pronto para iniciar os testes. Então vamos lá para os testes em jogos e se te agradar, o link desse computador estará na descrição do vídeo para compra, tá? Então vamos lá para os testes e espero que vocês gostem. Começando os testes em jogos, é válido ressaltar e muito importante ressaltar também que todos os testes feitos foram feitos com uma captura de tela, ou seja, sem placa de captura, o que abaixou um pouco no desempenho do jogo mostrado. Então considere um ganho de 10 frames por segundo em cada jogo. No GTA V, em muito alto, em Full HD, ele ficou na casa aí dos seus 100 quadros por segundo. Eu coloquei lá na perseguição de carro, no centro da cidade, que é onde mais pesa e também você sempre vai se movimentar mais no jogo no centro da cidade de carro. Então reflete bastante aí uma gameplay diária e ficando assim com uma média muito interessante de quadros por segundo.
Nosso próximo jogo é o Battlefield 1. Ele ficou oscilando bastante, com certeza foi devido aí à captura de tela, mas ele rodou tranquilamente em Full HD e no alto também, entre 80 a 90 quadros por segundo. Ele dava umas quedas ali para 70, mas é na hora das explosões e tudo mais, onde o game ficava um pouco mais pesado. Nosso próximo jogo é o Rainbow Six Siege. E esse jogo aqui teve uma queda de frames muito grande em relação à captura de tela. Ele ficou mais ou menos aí nos seus 110 quadros por segundo, só que foi mostrado 70 a 80 quadros, porque eu ainda não tenho uma placa de captura. Eu estou sempre recapitulando isso em cada teste, porque aliás, vai que você esquece ou enfim, né? É sempre bom recapitular. Nosso próximo jogo é o The Witcher 3. Ele ficou na casa dos seus 50 a 60 quadros por segundo. Nas horas que teve mais queda de frames foi para 45, ficou ali nos seus 45, 50. Mas mesmo assim dá para jogar tranquilamente, até porque ele estava em Full HD e também no alto. E também com algumas sombras ligadas. Sei que vai ter gente perguntando no teste de Fortnite. Sim, pessoal, esse computador vai rodar Fortnite tranquilamente. Por motivos pessoais eu não pude trazer nem o teste do Fortnite e nem do PUBG. Eu sei que muitas pessoas pedem, mas infelizmente eu não posso trazer. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se você quiser adquirir essa máquina, o link estará na descrição do vídeo. Sugestões de vídeos ou críticas ou comentários, o campo dos comentários estará disponível para você. Vou ficando por aqui, um grande abraço e fiquem bem.